Com todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos iniciar agora o nosso momento de devocional Manhã com Deus, que é um momento onde nós paramos um pouquinho no nosso dia e nós falamos sobre Jesus e conversamos sobre Deus e também somos direcionados pelo Espírito Santo. E nesta manhã, estamos no primeiro devocional Manhã com Deus do mês de julho. Eita, como Deus é maravilhoso! Até aqui tem nos sustentado. E nós conseguimos, chegar até aqui para a glória do Senhor. Então, que Deus ele já abençoe o nosso dia. E eu quero muito iniciar este momento já falando aonde será o nosso devocional, na Bíblia, localizando aqui, que é em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, tá? É o que nós vamos estar lendo. E o nome do tema deste dia é Pode Confiar Mesmo Sem Entender. Eu vou estar orando por vocês para já estarmos iniciando, tá bom? E vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesta manhã. Pai, no dia de hoje nós nos colocamos aqui na Tua presença e eu quero agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem cuidado, guardado, fortalecido, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, por nos fazer mais cheios de Ti em todo o tempo. Obrigada por não nos deixar sozinha no meio desse processo, por nos dar mais um dia para estarmos aqui, uma oportunidade de vida, uma oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença. Tenha total liberdade nesta manhã para falar aquilo que o Senhor bem quer, seja direcionamento, posicionamento. Que a Sua palavra cure, liberte, transforme e edifique-nos nessa manhã. Que nesta manhã nós possamos ouvir sobre o Teu amor leal e que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta live. Que não seja apenas mais uma live, mas seja a palavra do Senhor, trazendo libertação e transformação, edificação e direcionamento para as nossas vidas. Fale conosco nesta manhã, Senhor, e nos direcione pelo Teu caminho. Nós entregamos o nosso dia e tudo o que vamos fazer a Ti. Obrigada, Deus, por tudo que nós vivemos até aqui, por tudo que ainda nós vamos viver, pelas Tuas promessas e por quem o Senhor é. Obrigada, Deus. Amém. Vamos lá? Paz, Andressa, paz, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. E diz assim, Provérbios 3, do versículo 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie-se em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e espere nele. Ele endireitará as tuas veredas. Hoje, nesta manhã, o que Deus tem para mim e para a tua vida é: confie no Senhor, mesmo sem entender. Não confie nas circunstâncias, não confie no que as pessoas vão dizer, porque não vai dar certo, porque você deveria desistir. Não confie nisso. Não confie nem mesmo no seu próprio entendimento, porque às vezes o nosso próprio entendimento, nossa própria mente, ela é um autossabotador. Quantas vezes a gente sofre antecipadamente, E Deus ele está falando aqui: confia em mim de todo o seu coração, porque sou eu quem endireito e cuido dos teus caminhos. Glória a Deus. Existem momentos em nossas vidas, irmãos, em que tudo vai parecer muito confuso. Muitas das vezes nós vamos andar por caminhos que parecem incertos. Vamos obter respostas que não parecem ser o que nós queríamos para continuar. E muitas vezes nós vamos orar por respostas e respostas não vão chegar. E por que eu falo que tem respostas que a gente olha e não são o que nós queremos? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nesse projeto, eu preciso que o Senhor me dê ali um direcionamento. E muitas vezes vai levantar-se pessoas para dizer: ei, desiste, ei, não vai dar certo. Você tá cansada de passar vergonha? Você não viu que outras pessoas começaram depois de você e já tá dando certo e você não tá dando fruto? Sendo que Deus ele não tá falando isso. Deus ele só olhou para você e falou: a promessa é minha, quem chamou foi eu, quem mandou você continuar sou eu. Então
então só continue. Deus está falando continue e as pessoas estão falando pare. O mundo está caindo ao seu redor dizendo pare, pare, pare. E Deus falando continue. Nós precisamos ouvir a voz de quem? De Deus. Porque, irmãos, o mundo, ele vai tentar de todas as formas te parar. Mas Deus, ele além de te dizer o que ele quer que você faça, ele ainda diz, eu estou contigo. Olá, Lucélio, bem-vindo. Bom dia. Mas vai existir momentos em que a situação, mesmo quando Deus falar que é contigo, que a promessa é dele, que o propósito é dele, não vão fazer sentido. Algumas situações não vão fazer nenhum sentido com o que Deus falou. Deus falou que é comigo e eu tô passando por tudo isso. Deus falou que é comigo e a situação tá dessa forma. Deus falou que é comigo e o mundo tá totalmente de ponta cabeça. Sim, e Deus é contigo. E Deus disse que ele tá nesse projeto, mas parece que não tá dando certo. Mas Deus disse que é contigo, então continue. Porque é exatamente nesses momentos que Deus ele vai me chamar e te chamar para vivermos um nível mais profundo de fé. É o tempo de confiar, mesmo sem entender. Você vai fazer a sua parte, mesmo não vendo resultados. Vai agradecer a Deus pelo projeto. Vai profetizar nesse vale, mesmo sem ver resultados. Vai orar. Vai olhar para o cenário e vai falar, por meio da fé eu vou continuar, mesmo sem ver resultados nesse vale. A nossa tendência, irmãos, muitas das vezes é querer controlar tanto as situações que acabamos não entendendo as coisas e nos frustrando por achar que tudo tem que ser do nosso jeito. E muitas das vezes as coisas vão ser totalmente contra da forma que nós imaginamos. Porque eu vou falar por mim. Quando eu vejo um sonho que Deus me deu, eu imagino que o sonho vai ser numa linha reta, né? Vai ser, Deus falou isso, então a partir de hoje eu já começo a caminhar para isso. Só que aí vai ter momentos muito difíceis, vai ter momentos bons, vai ter momentos muito, 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 muito difíceis. E vai parecer que muito mais dias são maus do que dias bons. Eu olho para os dias e vejo mais noites de choro do que os dias bons que a Bíblia fala, né? Cadê os dias de glória? Às vezes até a gente se pergunta, porque a gente vai falar, mas eu tô fazendo o que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, eu tô, sabe, olhando pro projeto que Deus mandou e eu tô seguindo em frente, tô seguindo firme, mas parece que nada tá de acordo com o que Deus falou, porque na nossa cabeça, Deus falou, eu vou fazer isso, e tudo vai caminhar certinho, lindamente, de forma incrível, até acontecer, e não é assim. Às vezes a gente vai estar num processo em que Deus vai nos levar para um momento de quebrantamento, aí depois nós vamos nos levantar, depois nós vamos descer de novo para o momento de ajustes, para o momento de forja, e depois ele vai nos levantar para seguirmos em frente. Então vai existir momentos em que Deus ele vai nos levar para nos aprofundar de uma forma mais intensa com ele, e que não vai ser um processo fácil, muito menos engraçado, muito menos confortável, muito menos um processo que nós olhamos e falamos, nossa, que processo bom, que processo legal. Não. Vai ser um processo difícil. Vai ser um processo que às vezes parece ser muito demorado, né? Às vezes a gente fica, Senhor, e agora? Porque cada segundinho a gente quer ver o quê? O resultado. Só que no processo, Deus vai estar lapidando o diamante que somos nós. E ser lapidado não é um processo fácil. É um processo que demanda tempo para gerar a qualidade do resultado em você. Então a nossa tendência é querer controlar tudo, e quando nós não entendemos e não temos respostas imediatas, nós queremos desistir. Mas Deus ele não trabalha na lógica humana e principalmente no tempo humano. Ele trabalha com propósitos, ele trabalha com promessas, ele trabalha com alinhamento. A palavra do Senhor fala que o projeto do Senhor para as nossas vidas é bom, perfeito e agradável. E para nós, a pior coisa que existe, vamos ser sinceros, é ter que esperar. Hoje nós vivemos uma geração onde as coisas são tão rápidas que a gente quer tudo para ontem. Nós somos as pessoas chamadas seres humanos miojos. Porque tudo hoje na geração é tão rápido que nós pensamos, Deus falou hoje do propósito,
em uma semana, no máximo em um mês, vai acontecer. Não é verdade? A Ellie falando, é verdade. Só que não é assim. O tempo de Deus, ele não vai ser acelerado só porque eu estou chateada, que ainda não aconteceu, só porque eu estou angustiada, só porque eu me frustrei, só porque eu me irei. Não vai. O tempo de Deus continuará sendo bom, perfeito e agradável. E o tempo dele não muda porque eu estou frustrado. O tempo de Deus não vai mudar porque eu estou chateado que as coisas estão demorando. Antigamente, o povo, ele sabia esperar mais. Porque as coisas, querendo ou não, irmãos, não eram tão práticas como hoje. Hoje em dia, para você falar com uma pessoa lá dos Estados Unidos, você liga o celular, estando com internet, você fala com a pessoa. Não precisa nem ter plano no celular, plano de ligação. Você consegue falar com ela através da sua internet, né? Pelo aplicativo, coisa simples. Hoje eu estou conectada com você. E a única coisa que eu precisei fazer foi ligar o meu celular, ligar o aplicativo do TikTok. Muitas pessoas vão estar assistindo depois a live pela gravação no YouTube e no Instagram. E liguei minha câmera e me conectei com você. Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. E você? De onde você é? Fala aqui nos comentários pra gente. Pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. Até onde Deus nos usou pra alcançar. Pra você ver que hoje o mundo ele é muito mais facilitado pro ser humano. Hoje em dia, olha lá, estamos falando com a Andressa lá de Suzano. Olha que bênção. Rio de Janeiro! Olha que bênção! Pra você ver, eu tô aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, e tô falando com vocês do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Suzano. Quantas vezes na live da noite, né, que é a live de oração, a gente se conecta com as pessoas dos Estados Unidos, de Orlando, da Orlando, né, do próprio Orlando, na Flórida. Quando nós nos conectamos com as galera da Angola, minhas angolanas, a Ivani é de Taiobeiras, Minas Gerais. Olha onde nossa live tá chegando nessa manhã. Pra você ver, irmãos, que hoje é muito prático, né? É muito prático. Tô conhecendo pessoas, ó, de vários estados aqui do Brasil. Olha que legal. Vocês estão conhecendo alguém de São Bernardo. Quando vim pra cá, chama pra gente tomar um café. Então, assim, ó, Deus, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele trabalha com propósito. Só que no tempo dele. E pra nós, o tempo, ele se torna um vilão, irmãos. Eu não sei pra vocês. Mas tem promessas que Deus fez na minha vida que já faz mais de anos que eu tô esperando acontecer. E eu perguntei pra Deus, essa promessa é sua mesmo? Porque assim, eu tô me esforçando, tô me dedicando, tô fazendo do jeitinho que o Senhor mandou, mas já faz anos que não aconteceu. Faz anos que não acontece. E aí, o que eu faço? E aí Deus, ele olha, me direciona e falou, a promessa é minha. Aí o que acontece? A gente acaba fazendo o quê? Perguntando para Deus várias vezes. E não é por falta de acreditar. Mas é porque o tempo já passou tanto que a gente olha e fala, será que realmente Deus está nesse projeto? Será que não foi eu que entendi que ele estava? Né? Será que não foi alguém que ia falar com outra pessoa e acabou entregando errado? A gente acaba pensando nisso. Será que realmente essa promessa é para mim? Será que realmente foi Deus que falou? Porque já passou muito tempo. Tem promessas na minha vida que Deus ele falou hoje e em 3 dias ele fez. Mas tem coisa que Deus falou faz anos e ainda ele não fez. Mas também tem coisas que Deus falou faz anos e depois de anos ele fez. Eu sabia que eu ia ter meu primeiro filho em 2014. No mês, acho que foi de abril ou foi no iniciozinho de maio, eu fui para um monte. E Deus falou, no ano que vem, em agosto, pode contar os dias. Antes do dia 20, tem um presente que eu vou te entregar. E o meu filho nasceu no dia 16 de agosto de 2015. Ou seja, Deus ele me disse 1 ano antes de acontecer que ele me daria um filho. Ele não falou que era. E dia 16 de agosto ele me deu um filho. Então, assim, Deus ele é perfeito.
em tudo que ele faz. E nós, irmãos, muitas das vezes nós ficamos assim: Senhor, me dá um sinal de que o projeto é do Senhor. Só que a Bíblia fala que a gente ora e pede mal. Por quê? Porque a gente ora pedindo a Deus sinais. Quando, na verdade, eu e você não queremos sinais. O que eu e você queremos? Realização. Providência, não é verdade? A gente quer viver a promessa. Então, a gente tem que parar. Ó, nessa manhã, Deus fala, confia em mim. Pois sou eu o Deus que endireita os seus caminhos. Sou eu o Deus que cuida dos seus caminhos, né? Então, é tempo da gente parar de pedir sinal. E agora a gente vai começar a pedir para Deus esse mês de julho. Você tá vendo essa live nessa manhã, porque Deus tem uma promessa para sua vida e Ele tem pressa em cumprir. Então, não é mais para pedir sinal. Deus já te confirmou? Confirmou. Agora você vai falar para Deus, Senhor, eu quero providência. Senhor, eu quero realização. Senhor, eu quero cumprimento das tuas boas promessas. Já anota aí, ó. Cumprimento de boas promessas. Eu quero realização. Providência. Você não quer sinal. Porque você já teve o sinal de que Deus está no projeto, certo? Se você ainda não teve, você pergunta. Deus disse sim? Vai. Deus disse não? É não. Não fica barganhando com Deus que isso não existe, tá? Então Deus te fez uma promessa. Chega de pedir sinal. O povo do Egito viveu 40 anos no Egito. A promessa que Deus tinha para eles era para realizar em 40 dias. E eles ficaram 40 anos para realizar. Por quê? Porque Deus era ruim? Não. Porque Deus o tempo todo mandava sinal para eles. Eles ficavam o tempo inteiro pedindo sinais que Deus estava com eles e não vivia o propósito. Deus, ele não quer te fazer viver uma vida só de sinais. Ele quer fazer viver uma vida de cumprimento de propósitos. Então, não seja tolo. Porque eu sou tola. Há muitas vezes eu fiquei assim, Senhor, eu quero sinal, eu quero sinais, eu quero sinais. Até o dia que o Espírito Santo falou, chega de viver sinais, é tempo de viver promessas. Exato. Exato, nosso irmão já colocou aqui, 40 anos. Eles tinham uma promessa de 40 dias. De 40 dias. Se você for ver, da terra prometida, do Egito para a terra prometida, eram 40 dias. E foram 40 anos para viver. O tempo inteiro Deus mandava sinal para aquele povo e o tempo todo eles desacreditavam de Deus. Então você vê que muitas das vezes não é Deus que atrasa. Gente, Deus ele nunca atrasa. Vamos colocar um ponto aqui. Deus ele não atrasa e Deus ele não falha, ok? Deus não atrasa e Deus não falha. Quem atrasa o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é o inimigo. Somos nós. Você sabia que o inimigo não tem nem ele tem poder, mas ele não tem poder de tirar o seu propósito? O que ele pode fazer para você é colocar distrações. E aí você caindo nessas distrações, você se desvia do propósito, causando um atraso no seu projeto, no seu propósito, naquilo que Deus tem para sua vida, né? Então o que acontece? Nós precisamos entender que eu preciso manter o meu foco. Deus disse que o propósito é dele, que o projeto é dele. O inimigo ele não vai tirar, mas ele pode colocar diversos tipos de distrações no meu caminho, né, obstáculos até o propósito, ao ponto de eu olhar para os obstáculos, para as lutas, para o momento difícil e me distrair com aquilo e parar. Que era o que acontecia com o povo no deserto. Então assim, ó, mantenha no mês de julho o seu foco. Para de pedir a Deus por sinal. Deus falou que é dele o projeto. Ponto, acabou, Deus já falou. Deus, ele não fica mudando o projeto. Se Deus falou que a terra prometida é o lugar que você vai alcançar, para de ficar pedindo sinal. Porque o povo no deserto, a promessa inicial era para todo aquele povo que estava escravo, cativo. E quem viveu a promessa foi os descendentes deles. Por que, Juliana? Se Deus prometeu para eles? Porque eles não acreditavam em Deus. E eles viviam na rebeldia. Deus mandava sempre projetos, sinais, mostrando suas maravilhas para aquele povo. Mas o tempo todo aquele povo simplesmente... qualquer oportunidade de fazer qualquer coisa que conectasse eles de volta ao Egito, eles faziam. Deus falava, lembre-se que sou eu, Deus, que resgatei vocês. Vocês são o meu povo.
Não fica adorando 50 deuses, é para vocês focarem em mim. Moisés subiu no monte para escrever a tábua dos 10 mandamentos. O povo fez o quê? Um bezerro de ouro. O tempo inteiro o povo desrespeitava o que Deus queria. Deus não estava dando um monte de ordem para eles até então. Deus só estava falando para eles: gente, por favor, eu sou com vocês. Eu quero que vocês me conheçam como Deus de vocês. Eu quero que vocês olhem para mim e saibam que eu sou o Deus que cuida de vocês. Eu que o libertei. Mas o tempo todo o povo era rebelde. O povo queria sinal de que Deus estava com eles, mas não saía do Egito. Porque eles até saíram fisicamente, mas a mente, o coração continuava lá. O tempo todo Deus falava: eu tô levando vocês para a terra prometida. E o que o povo fazia? Se eu soubesse que eu ia passar fome, eu tinha ficado no Egito, porque lá tinha comida. Deus mandava comida. Se eu soubesse que eu ia passar sede, eu ficava no Egito, porque no Egito tinha água. Aí Deus mandava água na rocha, né? A água jorrava na rocha. Aí eles olhavam e falavam: eu tô comendo maná do céu, mas eu queria comer carne. Se eu soubesse que eu ia ficar sem comer carne, eu tinha ficado no Egito. E aí Deus mandava carne pro povo. Mandou tanta carne que saiu carne até a gordura da carne dos ouvidos e do nariz. Aí o povo olhava e falava: mas se eu tivesse no Egito, o tempo inteiro voltava pro passado. Pega todo o seu passado hoje. Você vai fazer uma oração e vai entregar todo o seu passado na mão de Deus. Porque chega de querer viver milagres, querer viver a terra prometida, levando o Egito com você. Juliana, mas o Egito não tá mais comigo. Mas todas as suas lembranças, todas as suas memórias estão presas no teu passado. Não tem como viver o novo de Deus estando preso no Egito. Aí a gente fala: eu não consigo viver promessa, é coisa do inimigo. Não, não é coisa do inimigo. Primeiro ponto: às vezes o seu passado está sendo o seu atual momento. O passado é nostalgia, não lugar de moradia. Não é errado você lembrar do passado, mas você não pode viver no passado querendo viver o novo. Ou é o Egito, ou é a terra prometida. Não existe os dois. Não tem como viver os dois. Segundo ponto: às vezes, irmãos, nós estamos pedindo errado, né? Pedindo para Deus sinais, quando na verdade o que nós queremos é realização. Hoje eu te ensinei, não vai orar mais mal não, hein? Hein, Dudinha? Não vai orar mais mal não, hein? Tiago, Davi, bem-vindos, viu? A Ivani e a Ellie. Vamos orar agora de forma assertiva. E vamos pedir para Deus, irmãos, pegar o nosso passado. Porque nós não queremos mais viver o passado, nós queremos ver o futuro que Ele tem para nós. Deus, Ele trabalha com propósitos. E nem tudo precisa estar nesse momento da sua vida, estar fazendo sentido para que Ele possa agir, tá bom? Mas tudo precisa estar sendo conduzido por Ele. Se você entregou nas mãos dele o mês de julho e falou para Deus conduzir todos os seus dias, continue. Juliana, mas o cenário não é o cenário que eu gostaria de estar vivendo ainda. Tudo bem, mas continue. Porque o fato de continuar, tanto orando, tanto tendo ações que demonstram que você quer viver aquilo, é importante para que aquilo aconteça, tá bom? Quando a gente para e fica só, Deus, faz o que você quer e fica esperando, a gente não vive nada. Porque tem que ter oração, yes. Mas também tem que ter ação, tá? Oração e ação. Quando temos nos apoiados no nosso próprio entendimento, nós ficamos o quê? Ansiosos, inseguros e cansados. Então, para o mês de julho, fala para Deus assim. Fala assim para Deus: Deus, nesse mês de julho, o meu coração, eu quero que ele seja 100% confiante no Senhor. Porque eu quero que algo mude dentro de mim. E eu também preciso que o meu cenário mude. Amém? Fez uma pequena oração. Olha a coração bonita. Então é tempo de nós confiarmos e entregarmos o controle nas mãos de Deus. Confiar e descansar no Senhor mesmo no meio desse tempo de incerteza. Tá? Confiar e acreditar em Deus mesmo quando parece que o cenário está totalmente ao contrário da promessa. Amém, Igor? É tempo de confiar e acreditar em Deus quando... entendendo que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não vemos. Glória a Deus.
Deus, ele não perdeu o controle da sua vida, viu, Andressa, David, Vani, Anildo, Roberta, José, Carlinhos, Carlos, Igor, a Dudinha, todos vocês. Nosso perfil, o perfil Tomatinho, que a gente também. Deus, ele não perdeu, irmãos, o controle nem da minha vida, nem da sua vida. Ele não perdeu. Deus, ele está no controle de tudo. E ele vai transformar os nossos caminhos que hoje parecem confusos em propósitos eternos. Então, para o mês de julho, já fala: Deus, o meu mês é teu. Deus, o meu mês é teu. Você pode escrever isso nos comentários? Deus, o meu mês. Aí você colocar julho. Para declarar que é nesse mês. Não é só no mês de maio de 2027. É agora. Então, meu mês de julho de 2026 é teu, Deus. É teu. Hoje, Deus está nos chamando. Bom dia, Elias. Seja bem-vindo. Deus está nos chamando para tentar... Não está nos chamando para tentar entender tudo, tá? Deus está nos chamando para entregar o controle da nossa vida nas mãos dele, confiar mesmo sem respostas e reconhecer que Deus é o nosso Deus em cada decisão. Olha lá, a Andressa, Deus, meu mês de julho de 2026 é teu. O Davi também já profetizou: Deus, meu mês de julho de 2026 já é teu. Já é teu. E eu profetizo: Deus, o meu mês de julho de 2026 é teu. É teu, Deus. Volta no final do mês pra me contar seu testemunho, hein? Vem contar seu testemunho comigo, que eu quero ouvir seu testemunho no final do mês. Não viva este mês tentando entender tudo. E até uma coisa que eu posso falar pra vocês é: se vocês tiverem um caderno que vocês não estão usando, tá parado aí, pegue e coloca assim, ó, bênçãos, ó, bênçãos do mês de julho. Pega um caderno, aí eu declarei um versículo aqui sobre esse mês. Pega um caderno e você vai começar a colocar tudo de bom que acontecer. Tudo. Dia 1, eu queria uma bala e Deus me mandou uma bala. Você vai começar a colocar tudo de bom que acontecer na sua vida. Vai pegar um caderno. Seja bem-vindo, Paulo Tarini. Obrigada, Deus abençoe. E você vai escrever tudo que Deus fizer na sua vida nesse mês. Seja coisas grandes. Deus me deu uma porta de emprego. Seja uma coisa pequena. Deus, eu queria muito comer uma bolacha da marca tal e Deus me mandou. Você vai escrever tudo de bom que aconteceu na sua vida. A partir de hoje, hein? A partir de hoje. O Igor está dirigindo, indo trabalhar e ouvindo a gente. Eita, que bênção, Igor! E por que você vai fazer isso? Porque você vai se surpreender com tudo que Deus fez. Porque no final do mês vai ser tanta coisa pra você agradecer que você vai falar assim, ó, caraca. E fica ligado, porque nos detalhes Deus trabalha, hein? Nos detalhes Deus trabalha. Deus trabalha. Eu falei outro dia pra Deus: nossa, eu queria tanto comer pão. Coisa simples, né? Pão. Eu tava sem dinheiro. E aí eu fui pra igreja, minha mãe foi lá e falou assim: Juliana, tava tendo uma promoção no mercado. E eram uns pãozinhos, irmãos, assim, ó, bem bonitinho, lindo. Muito bom. É de uma marca bem famosinha. E geralmente esse pacotinho de pão é 15, 16 reais. E tava baratinho, tava 3 e pouco. A minha mãe falou assim, ó, só que vai vencer em 7 dias, eu acho. Então, assim, eu peguei vários, porque eles são super caros, esses pães são muito bons. E eu trouxe pra você. Peguei pra mim, dei pra suas irmãs, trouxe pra você. Uma coisa tão simples, que era um pão. Deus mandou. Deus é o Deus do pão. E Deus também é o Deus das frutas. Quinta-feira eu fui na casa da minha mãe. Eu tinha orado em casa de noite e falei, Deus, os meus filhos queriam comer fruta. Eu queria tanto umas frutas aqui pra casa. Cheguei na casa da minha mãe, meu pai falou, fui na feira. Isso foi semana retrasada. Fui na feira. Isso foi de manhã. Eu cheguei lá, meu pai tinha saído. Aí ele falou assim, fui na feira, trouxe umas frutas pra casa e comprei umas frutas pra você. Ó que bênção. Né? Deus mandou fruta aqui pra casa. Pra você ver que Deus, ele é um Deus de detalhes, irmãos. Você acha que isso não é coisa pra Deus?
Nós não devemos contar essas bênçãos? Devemos, irmãos. Deus é o Deus da bolachinha, Deus é o Deus das frutas, Deus é o Deus da água. Às vezes você vai falar para Deus assim, Senhor, eu queria tanto uma água de coco, e Deus vai mandar. Então fica ligado nos sinais. Eu tô falando assim, sobre coisas que são pequenas, que às vezes a gente fala assim, Deus não tá fazendo nada na nossa vida, a gente vê Deus fazendo. Então pega um caderno. Vai ser o seu caderno de bênçãos. A partir de hoje, você vai fazer esse caderno de bênçãos. Juliana, pra quê? Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela fala assim, que nos dias difíceis nós temos que olhar para as boas coisas que Deus fez, para as boas obras. Só que no dia difícil, é muito difícil a gente lembrar do que Deus fez. É muito difícil eu lembrar da fruta que Deus me deu. É muito difícil eu lembrar de um salgadinho que eu queria comer e Deus me deu. É muito difícil eu lembrar do pãozinho que eu precisava e Deus me deu. Então assim, o Espírito Santo, quando eu falei para Deus, Espírito Santo, eu quero confiar mais em Deus, me ensina. Aí o Espírito Santo, em oração, no meu coração falou assim, pega um caderno e faz um caderno de gratidão. Todo mês você vai escrever o que Deus fez. Irmãos, olha o caderno, o tanto de coisa que já tem de janeiro pra cá. Isso é porque eu escrevo um pouquinho de coisa todo dia. Ó. Olha quantas coisas Deus fez só nesse dia. Ó. Aí embaixo de cada dia eu coloco Deus é fiel. Tá vendo? Deus é fiel. Então, ó. Eu coloquei aqui. Hoje vivi um tempo de amor e comunhão com Deus. Deus cuidou da minha vida de uma forma muito extraordinária. À noite, eu levei donuts para a igreja. Deus tem sido muito bom comigo. Todo mundo gostou dos donuts e se sentiu acolhido. Nós tivemos um momento de comunhão. Hoje Deus reservou esse dia para mostrar o cuidado e o amor dele, através de um ato simples, que foi o ato de levar donuts para o seu povo. E você acredita que teve muita gente que chegou em mim e disse que pediu para Deus um docinho? E olha, no culto hoje foi Deus que me usou. Para você ver, foi uma coisa simples. Deus fez por outra pessoa, mas Deus me usou. E não foi só isso. Eu coloquei aqui no final do mês, né? Graças a Deus, encerramos mais um mês com muito alimento dentro de casa. Graças a Deus, esse mês não faltou nada. Irmãos, eu já passei por um momento de acabar o mês, eu tá sem nada. E eu chorar pedindo a Deus para mandar o dinheiro para poder comprar alguma coisinha. Então assim, ó, isso são coisas que eu escrevi em fevereiro, em março, em abril, coisas que eu li para vocês. Mas para vocês verem, irmãos, que é bom a gente sempre escrever, por quê? Porque a gente vai ver Deus agindo na nossa vida. Então hoje, separa um caderno, não um bloquinho de post-it porque pode sumir, mas um caderno. Se tem um argumento, tem história, né? Eu já assumi tanto papelzinho que eu escrevi. Então, eu comecei a fazer o caderno. E aí, desde o início, Deus mandou eu fazer o caderno, mas eu falei o post-it, que era mais fácil, e ainda, né? Desobedeci a Deus e perdi os post-it. Então, não façam isso. É caderno. Pega um caderno, escreve lá, bênçãos do mês de julho. E já começa, escreve primeiro um versículo lá. Eu escrevi Isaías 41:20, que é para que todos vejam, saibam e compreendam que foi Deus que fez tudo isso. E aí, todo dia que você tem um dia muito legal, uma coisa boa, todo dia você vai escrever ali uma coisa boa que você tem para agradecer. E você vai ver o cuidado de Deus na sua vida. E não só ver, você vai crescer em confiança, viu? Você vai crescer em confiança. E no dia mal, que você tiver assim, nossa, hoje tá sendo um dia muito difícil, você vai pegar o seu caderno e vai ler. E você vai poder falar, eu não sei como Deus vai fazer, mas olha aqui, tudo que Deus já fez na minha vida. E dessa vez não vai ser diferente, Deus vai fazer de novo e vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Obrigada, Paulo, Deus abençoe. É isso. Então hoje, você não vai viver mais tentando controlar tudo na sua vida. Esse mês vai ser o mês onde você vai viver confiando em Deus. E o primeiro passo é ter um caderninho de oração. Por quê? Porque, irmãos, o dia mal, ele vem. Vai ter momentos difíceis. E sabe o que acontece? Nesse momento, a gente foca na dor. Então, eu tô te direcionando nessa manhã para que Deus passou para mim e que vai servir também para você, para que este mês a gente confie em Deus 100%. A gente não vai duvidar, porque no dia difícil a gente vai olhar nosso caderno e vai falar, olha tudo que Deus já fez. E vai olhar pro cenário e vai falar, Deus vai fazer.
E se você quiser, você pode até escrever no começo do teu projeto, do teu caderno. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. Porque todo dia mal, você olha pro seu cenário e fala, ei, tô tendo um dia não muito legal, mas posso dizer uma coisa? Eu não sei como Deus vai fazer, mas vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Esse mês vai ser um mês para a glória de Deus. E assim sempre será. Amém? Então Deus, no dia de hoje, te direcionou, te disse sobre o que Ele vai fazer, falou para você confiar, falou para você parar de olhar pro passado e focar no futuro, porque Deus tem o melhor para você. E agora eu vou orar por você, pra gente encerrar a live. Amém? Nós já entregamos o nosso mês de julho nas mãos do Senhor. E, gente, que bênção, né? Eu tô muito feliz de trazer essa mensagem. Deus falou com você porque Deus falou comigo. E eu confesso, irmãos, que Deus, Ele muda muita coisa do que nós estamos falando, né? Porque eu estudei uma coisa e Deus nos direciona da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele traz as pessoas que Ele quer para a live. E pode não ter tido hoje 50, 60 pessoas como algumas lives que a gente faz tem. Hoje teve de 15 a 12 pessoas. Às vezes tem 20, às vezes não tem. Mas eu posso dizer uma coisa, foram as pessoas certas que Deus quis direcionar. Porque uma das coisas que eu sempre falo para Deus é direcione e traga para essa live as pessoas que o Senhor quer falar. Porque não adianta ter uma multidão aqui, eu tá falando para uma multidão, e as pessoas olharem e falar, tá, mas isso não é para mim. Ele traga quem precisa ouvir o que Ele quer falar. Se foi para 12 pessoas, é para 12 pessoas. Mas Deus falou para todos vocês. Amém? O que Ele quer para esse mês de julho. Então faz o caderno da gratidão. No final do mês, traz o caderno pra gente orar. Para que as bênçãos que você viver esse mês sejam 10 vezes mais pro mês que vem. Que é assim que eu faço. Amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este dia, te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Deus, por nos reunir nessa manhã e por falar tão lindamente conosco. E eu fico muito feliz que, além de falar, o Senhor direciona. Obrigada. Obrigada por nos usar nesta manhã. Pai, hoje eu declaro que nós decidimos confiar em Ti de todo o nosso coração. E mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando o caminho parece incerto, nós escolhemos descansar na Tua vontade. Eu entrego, Pai, a Ti todos os nossos planos, nossa vida, tudo, todas as nossas preocupações. Tome o controle, Pai, da nossa vida. Endireita, Pai, os nossos caminhos e nos ensina a confiar, mesmo sem entender e depender mais de Ti. Reconhecemos, Pai, que o Senhor já tem o controle de toda a nossa vida. Os nossos caminhos vão ser endireitados porque o Senhor está neles. O Senhor é o dono deles. E nós dependemos da tua presença e nós queremos reconhecer mais a Tua presença em cada passo dado. Eu sei que o Senhor já está trabalhando, mesmo quando não vemos. E eu declaro que nós confiamos em Deus de todo o nosso coração. E mesmo sem entender, nós sabemos que o Senhor já está no controle de tudo. E eu declaro também que os nossos caminhos estão sendo guiados a partir de hoje, desta manhã, por Ti e alinhados pelo Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer. E obrigada por ter o controle total da nossa vida. E que todos possam ver, saber e compreender que é o Deus Altíssimo, nosso grandioso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus que tem feito tudo o que nós vamos viver no mês de julho. Que todos reconheçam que é o Senhor trabalhando em nossas vidas e que nós venhamos ser a prova do cuidado e do amor de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para todos vocês que são nossos novos seguidores, eu estarei colocando vocês no nosso caderno de oração. Amém? E todos os dias desse ano nós vamos estar orando por vocês. Até o final de ano. No final do ano a gente ora para que você tenha um próximo mês, um próximo ano abençoado. E todos os dias nós oramos para vocês até o final do ano. E no final do ano a gente tem aquela oração da meia-noite para orar para Deus abençoar o seu próximo ano. Amém? Seja bem-vindo, Luiz Henrique. Muito obrigada a vocês por estarem comigo. Hoje à noite, 10 horas da noite, nós temos oração. Hoje é quinta, 10h10 hoje. Hoje tem culto na minha igreja. Então, 10h10 hoje nós temos oração. E se você quiser fazer uma oração, hoje nós começamos o propósito de 7 dias, que vai até o dia 8, né? Do dia 2 ao dia 8, que é o propósito do reconstruir sobre a nossa vida.
É o propósito de construção, tá? Nós vamos estar participando desse propósito com uma restauração pessoal. Então, para você que precisa, venha, que vai ser uma bênção, tá? Em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos sempre. E o próximo devocional, onde Deus vai falar conosco, será no dia 6, segunda-feira, às 5h10 da manhã. Eu venho com vocês. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a noite para quem vem. E até segunda para quem vem também. Deus abençoe.